Olá, gente. Que a paz de Cristo esteja com vocês. Espero que vocês estejam bem. Eu estou fazendo uma live aqui não programada. É algo que Deus colocou no meu coração e eu quero compartilhar com vocês. Vão entrando aí. Você que pode, vai entrando. Eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com vocês. Deixa eu só colocar aqui o tema da live. Espero que vocês estejam bem. Vão entrando aí. Esse é o tema da live hoje. E não era uma live que estava na minha programação. E eu estava meditando essa manhã sobre a vida de Naamã. E Deus colocou no meu coração essa palavra e eu quero compartilhar com vocês. Eu ia escrever um texto, mas Deus colocou no meu coração para que eu compartilhasse esse devocional, e eu quero compartilhar com vocês aquilo que Deus colocou no meu coração. Eu vou esperar mais pessoas entrar. Você que pode, compartilha essa live, chama mais pessoas para cá, e nós vamos falar um pouco acerca desse tema precioso. Orgulho. Como vencer o orgulho? Uma das coisas que mais minam o nosso relacionamento com Deus chama-se orgulho. Uma das coisas que mais atrapalha o nosso caminhar no propósito de Deus chama-se orgulho. E eu estava pensando a respeito disso hoje, quando acordei, compartilhando algo com a minha esposa, acerca de uma pessoa que nós conhecemos, que já abriu o seu empreendimento várias vezes, ele já faliu 3 vezes, e ele não admite que está errado. Ele não admite ouvir conselhos. Ele não admite que o motivo do fracasso dele é ele mesmo. Porque ele quer fazer aquilo que ele não sabe fazer. Ele não é um administrador de empresa. E o orgulho faz a gente insistir em coisas que Deus não quer que a gente continue insistindo. O orgulho faz a gente insistir em coisas que nós não temos a menor habilidade, que nós não temos a menor vocação para fazer. Mas a gente quer fazer para provar para as outras pessoas que as pessoas estão erradas. E muitas das vezes o errado somos nós. Eu sempre digo que muitas das vezes quem está à nossa volta não está errado. Muitas das vezes quem está errado somos nós. Porque estamos insistindo em algo que não fomos chamados para fazer. Ou algo que está fora da vontade de Deus. Estamos batendo numa porta que Deus fechou. Estamos querendo fazer algo que Deus não quer que a gente faça. E reconhecer que está errado é uma das coisas mais difíceis que temos. Eu falo para vocês porque 2 coisas são muito fortes na minha vida. São 2 coisas que são muito intrínsecas na minha vida. Angélica, obrigado pela sua audiência, tá? Sou teu fã. São 2 coisas que são muito latentes na minha vida. Ansiedade e orgulho. Ansiedade e orgulho. São 2 coisas muito latentes na minha vida. E Deus colocou no meu coração para me compartilhar acerca da história do general Naamã. Naamã era um grande general na Síria, um homem de títulos, de posição, de status, um homem que tinha um poder muito grande, mas Naamã, ele tinha um problema, ele tinha um porém, ele tinha uma lepra. E essa lepra fazia com que ele se deparasse com uma realidade deprimente, porque ele era aclamado na frente das pessoas, e quem conhece a história aqui sabe do que eu estou dizendo. 2 Reis, capítulo de número 5, narra muito bem essa história, que Naamã, ele era muito aclamado, ele era muito aplaudido, ele era muito benquisto por pessoas que o tinham como um referencial. Mas quando chegava em casa, quando chegava no seu lar, ele precisava tirar
toda a sua pompa, toda a sua armadura, todas as suas condecorações, os seus títulos. E quando ele tirava, por trás daquela capa tinha uma lepra terrível. E nós conhecemos a história, você conhece a história, sabe que fora da casa de Naamã ele era muito aplaudido, mas dentro de casa as pessoas conheciam a sua realidade. Porque o nosso orgulho, ele sempre, a nossa lepra, aquilo que nós temos de errado na nossa vida, a gente consegue ocultar das pessoas fora de casa, mas dentro de casa a gente sempre demonstra quem nós somos. É dentro da nossa casa que as pessoas que convivem conosco 24 horas sabem realmente quem nós somos. Não tem como esconder o que nós somos dentro de casa. Naamã, ele era aplaudido, era um referencial fora de casa, mas dentro de casa todos sabiam quem ele era. E o orgulho de Naamã era latente aonde? Dentro de casa. A lepra de Naamã era latente aonde? Dentro de casa. Ele recebe uma direção, Deus usa uma escrava que servia a sua esposa, e essa escrava, essa jovem escrava, lhe dá uma direção. Tem um profeta em Samaria. Um profeta que se ele visse a sua dificuldade, se ele soubesse da lepra do meu Senhor, ele daria uma direção, ele liberaria a cura sobre a vida do meu Senhor. Essa foi a direção que a escrava deu. Naamã prepara a carruagem, faz uma viagem até Samaria, você conhece muito bem a história, e ele vai se deparar com o profeta Eliseu. Ele, na realidade, na cabeça dele, ele planejava se encontrar com o profeta Eliseu, mas a Bíblia diz, o texto diz, que esse encontro não acontece. O Eliseu não o recebe. Eliseu manda o seu moço, manda Geazi, que servia a ele, levar uma palavra até Naamã. Fale para ele mergulhar 7 vezes no Jordão. Naamã ficou revoltado. Você conhece bem a história, você que é leitor da história, e você, quem sabe, já pregou muito essa história. Naamã ficou revoltadíssimo. E eu, um general de guerra, um homem como eu, mergulhar nesse rio, nesse lamacento do Jordão, os rios de Damasco são melhores. Os rios de Abana e Farpá, os rios de Damasco são muito melhores que o Rio Jordão. E ele está disposto a fazer a viagem de volta. E quando ele vai fazer a viagem de volta, não é só a lepra que é revelada um orgulho que é pior do que a própria lepra. O orgulho agora de Naamã faz com que ele queira voltar da viagem que ele tinha feito. Ele não aceitou a ordem de Eliseu. Eu mergulhar nos rios de Damasco, mas jamais. Mergulhar no rio do Jordão, jamais. Esse rio fétido, esse rio lamacento, esse rio todo embarrado. Não. Esse rio tá pura lama. Eu vou voltar. Interessante que a ordem era que Naamã mergulhasse 7 vezes no Jordão. O mergulho era de 7 vezes. Naamã ficou revoltadíssimo. Deixa eu te dizer, o orgulho nos impede de reconhecer a lepra que nós carregamos. O orgulho nos impede de ouvir quem precisamos ouvir. O orgulho nos impede de reconhecer que precisamos ser tratados. O orgulho nos faz culpar circunstâncias, situação, culpar os outros. A gente nunca está errado. O orgulho faz com que a gente sempre reconheça o erro na vida das pessoas, mas a gente nunca está errado. É por isso que a Bíblia diz que Deus, ele abomina o soberbo. Deus abomina porque o soberbo nunca reconhece culpa, ele nunca reconhece a sua lepra, ele nunca reconhece o seu pecado. Naamã está disposto a fazer a viagem de volta. Quantas pessoas estão fazendo a viagem de volta? Vem buscar a cura, mas volta do mesmo jeito que chegou. Por quê? Porque não reconhece que precisa de ajuda. Aí fica nesse círculo de vai e volta. Não reconhece fracasso.
não reconhece a derrota. E muitas das vezes, deixa eu te dizer, muitas das vezes, para que o nosso orgulho seja tratado, nós precisamos reconhecer que tomamos uma decisão errada. Nós precisamos reconhecer que erramos. Nós precisamos reconhecer que se alguém que está à nossa volta precisa ser curado, que essa cura comece em nós. E a gente fica nessa situação. A gente fica nessa situação de sempre achar, a esposa sempre acha que o marido é errado. Ela nunca erra. Ela está acima do erro. O marido nunca reconhece que a esposa está errada. A esposa tem dificuldade de admitir o erro. Os filhos nunca admitem o erro. Sempre, minha irmã Angélica, eu louvo a Deus pela sua vida, tá? Louvo a Deus pela sua vida. Eu sou um admirador do seu ministério. Obrigado pelo carinho. E a gente sempre acredita que o erro é do... E a gente fica transferindo culpa por causa do orgulho, por causa da soberba. Tem decisões que nós vamos tomar que está errada. A gente precisa reconhecer o erro. Só que Deus estava tratando com a lepra de Naamã lá atrás. Deus estava tratando com o orgulho de Naamã muito antes. Primeiro, quem deu a direção para a cura de Naamã foi uma escrava. Naamã está ouvindo uma escrava. Deixa eu te dizer, às vezes, para que Deus trate o nosso orgulho, nós vamos ter que ouvir pessoas que estão abaixo de nós. Às vezes, a gente vai ter que ouvir pessoas que não tem nada a ver com a nossa posição. Naamã não ouviu um general. Naamã não foi um general que deu a direção da cura para Naamã. Não foi alguém do alto clero de Samaria, porque às vezes a gente espera alguém que lá de cima que Deus vem usar. Não. Deus usou quem Naamã menos esperava. Por quê? Para tratar com orgulho de Naamã. Naamã teria que olhar para dentro de casa e olhar para aquela menina que para muitos era só uma humilde escrava e reconhecer o Deus que ela servia. Reconhecer que foi ela que Deus usou para a cura dele. Muitas das vezes a gente vai ter que ouvir pessoas à nossa volta que a gente menos espera. Uma escrava. E às vezes Deus está usando pessoas à sua volta que você menos espera para te dar uma direção da parte de Deus. Mas o seu orgulho está impedindo você de ouvir ela. Presta atenção no que Deus está te dizendo hoje. Às vezes Deus está usando o seu filho, mas essa mania de você achar que está sempre certo, que está sempre correto, que você nunca erra, que você é o tal, está fazendo você perder. Está fazendo você perder aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Existe uma escrava na vida de um orgulhoso. Deus sempre vai usar uma escrava. Na vida de um soberbo, Deus sempre vai usar alguém que ele menos espera. Não, mas a gente está muito certo. Não, eu ouvi um funcionário da minha empresa, jamais. Jamais. Eu sou o gerente, eu sou o bom, eu sou o cara. Não, eu que estou na direção desse negócio. E aí? Quantas vezes, deixa eu te dizer, você quer tratar com o seu orgulho? Senta e admite que o seu filho está correto. Filho, você tem razão. O pai não estava enxergando dessa forma. Você tem toda a razão. E admitir, deixa eu te dizer, admitir que algumas pessoas estão certas fere o nosso orgulho. Porque na vida de um grande homem, o orgulho é sempre pequeno. Um grande homem é reconhecido pela pequenez do seu orgulho. Eu vou repetir isso aqui. Um grande homem é reconhecido pela pequenez do seu orgulho. Quanto menor o orgulho, maior o homem. Às vezes nós vamos ter que reconhecer, não, esposa, você está correto, porque o nosso machismo, o nosso autoritarismo, porque autoridade é diferente de autoritarismo, porque às vezes quem tem autoridade reconhece que Deus usa outras pessoas, reconhece que Deus honra outras pessoas, porque tem gente que acha que Deus só usa ele, tem gente que acha que só ele prega,
Só quando ele está com o microfone na mão que Deus fala. Tem gente que acha que só ele é profeta. Tem gente que acha que só ele... Tem gente que acha que só ele é usado por Deus. Tem gente que não, porque só ele faz. Se ele não fazer, ninguém faz. Se ele não fazer, ninguém faz. Se ele não chegar, é porque não vai dar certo. Aí ele falta, ele não vai porque ele diz assim, não, se eu não for, eu quero ver como elas vão se virar sem mim. Eu quero ver como eles vão se virar sem mim. Deixa eu te dizer, não existe insubstituível na obra de Deus. Para toda pessoa com espírito de Saul, com orgulho, com espírito de Saul, Deus tem um Davi separado. Deus abate Saul para colocar um Davi no lugar dele. Não existem insubstituíveis, não existe gente boa o bastante no reino de Deus que não possa ser tirado não possa ter tirado para que se levante um Davi. Porque tem gente que é muito boa, ele é muito bom, só ele faz e acontece. Na vida de um grande homem, quanto menor o orgulho, maior o homem. Quanto menor o orgulho, maior o homem. Porque tem gente que ele é muito bom. É difícil, né? Reconhecer, sentado no banco, que Deus está usando fulano. E quando você reconhece que Deus está usando, quando você dá glória a Deus pela vida do seu irmão que Deus está usando, você está ferindo o seu orgulho. Você está descendo no Jordão. Quer descer no Jordão 7 vezes? Louve a Deus pela vida do seu irmão que Deus está usando. Louve a Deus pela vida do seu irmão que está te substituindo, que vai tomar o seu lugar. Porque a gente não reconhece, deixa eu te dizer, não se reconhece um homem de Deus quando recebe algo de Deus. Se reconhece um homem de Deus quando lhe é tirado algo que Deus lhe deu. Às vezes Deus vai tirar o seu cargo, às vezes Deus vai tirar a sua posição para ver que tipo de pessoa você é. Às vezes Deus vai tirar o nosso status, a nossa posição, porque a gente não, porque só a obra de Deus só funciona na minha mão. Aí Deus fala, esse ano eu vou tirar você. Aí o seu pastor chega em você e diz assim, esse ano, minha filha, eu recebi uma direção de Deus e eu vou colocar outra pessoa no seu lugar. Meu Deus! Gente com o espírito de Naamã é apegado à posição, à farda, a status, a cargo. Gente com espírito de Naamã, orgulhoso. Gente com espírito de Saul, orgulhoso, é apegado ao trono. É apegado à coroa. Perde a autoridade, mas não perde a pose. Mas não perde o status, não perde o orgulho. E sabe, aí fica aquela capa de orgulho. E às vezes a gente quer mostrar que faz. Deus não precisa de você. Deus não precisa de você. Não. Deus levanta outro. Deus não precisa de mim. Deus levanta outro. A gente precisa reconhecer que Deus usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer. Deus pode me tirar a hora que Ele quiser. Que eu dependo de Deus, não Deus depende de mim. Todo orgulhoso usa Deus. Todo orgulhoso usa Deus para o seu propósito. Todo orgulhoso usa Deus para a sua posição. Todo orgulhoso exibe uma espiritualidade para mostrar que Deus o usa. Todo soberbo usa Deus para os seus propósitos. Agora, toda pessoa dependente de Deus, ele é instrumento de Deus. Para que Deus o use para os propósitos de Deus, não dele. Temos que admitir, Deus usa escrava. A escrava de Naamã está dentro de casa, Deus usa. Naamã, você tem que pegar a sua carruagem e seguir a ordem da escrava. É Deus trabalhando no seu orgulho. Vai ter que falar para as pessoas, você chegou aqui como? Não, uma escrava lá dentro da minha casa, uma escrava lá dentro da minha casa me deu a direção para mim estar aqui. Vai ter que admitir. Vai ter que admitir. Deus usa quem Ele quer e pronto, acabou. Deus não depende de mim para nada, é eu que dependo de Deus. Aí a gente fica nessa questão, gente, essa live vai ficar salva, tá?
Aí a gente fica nessa questão de que eu faço, eu sou bom. Só que, deixa eu te dizer, a gente engana muitas pessoas, mas a gente não engana todas. Porque dentro da casa de Naamã, a esposa dele sabia quem ele era, a escrava sabia quem ele era, o serviçais sabia quem ele era. Porque a gente pode enganar quem está fora da nossa casa, mas dentro da nossa casa, nosso orgulho é exposto, a nossa lepra é exposta. E Deus está desnudando as nossas lepras nesses dias. Sabe por que Deus nos levou para dentro de casa? Para tirar a nossa lepra dentro de casa. Porque no templo eu sou o pastor Júlio César. No templo eu sou o cantor fulano de tal. No templo eu sou a missionária fulano de tal. Eu sou reconhecido pelo que Deus usa. Pelo fato de Deus me usar. Agora, dentro da minha casa, eu não sou conhecido pelo pastor Júlio César. Dentro da minha casa, eu sou conhecido como Júlio César. Dentro da minha casa, eu sou reconhecido como o pai que eu sou. Não adianta. Eu tenho que tirar a capa para tomar banho. Eu tenho que tirar a capa para limpar minha lepra. Aí o meu orgulho começa a ser tratado dentro de casa. É uma escrava que Deus usa. Ah, se o meu senhor soubesse do profeta que está em Samaria. Deus... Gente, no templo é fácil. Agora dentro de casa, quem nós somos? Essa palavra me confrontou essa manhã. Para trabalhar o nosso orgulho, deixa eu te dizer, para vencer o nosso orgulho, primeiro nós vamos ter que admitir que nós somos dependentes de Deus e somos falhos. Quando Paulo pregava dizendo, miserável homem que sou. Quando Paulo pregava dizendo que dos pecadores ele era o principal, Paulo estava ferindo o seu orgulho, a sua soberba, de achar que faz e acontece, de achar que só ele prega, de achar que ele era o bom. Cada açoite que Paulo recebia, aqueles açoites também feriam o orgulho de Paulo, porque às vezes Deus permite as prisões, os açoites, as perseguições para trabalhar no nosso ego, no nosso orgulho, na nossa soberba. Às vezes Deus leva-nos no deserto para trabalhar com o nosso eu. Talvez o deserto que você está passando é Deus querendo que você reconheça que sem Ele você não é nada. Vai viver com essa capa de orgulho até quando? Às vezes a gente precisa chegar no esposo, ou chegar na esposa, chegar nos filhos e admitir. A minha postura até aqui foi errada, eu preciso reconhecer. Eu preciso reconhecer. Às vezes o que falta para nós se alinharmos ao propósito de Deus é ferir o nosso orgulho e a nossa soberba. Às vezes para que Deus libere uma cachoeira de bênçãos sobre a nossa vida, é nós reconhecermos, eu não sei fazer isso. Eu não sou bom para fazer isso. Às vezes é chegar no nosso líder, no nosso pastor, dizer, pastor, se o senhor quiser colocar outra pessoa no meu lugar, eu não consigo fazer isso. Eu não fui chamado para fazer isso, pastor. Às vezes, nós precisamos sair da posição que nós estamos e chegar na pessoa e dizer assim, ó, vai, você é bom para isso. Mas você está na posição, eu estou na posição, mas eu quero te auxiliar, eu quero te honrar. Às vezes, Deus só quer que a gente desça do pedestal e vá mergulhar no Jordão. Vá mergulhar no Jordão. Às vezes a gente precisa descer, sabe? E olha aqui, descer dói, nos custa. Ouvir palavras que ferem o nosso orgulho, isso machuca lá dentro. Isso mexe conosco. Não venha falar que ser ferido no orgulho é fácil. Não. Aí a gente canta, Senhor, quebra meu orgulho. A gente canta isso sem saber o tamanho e o peso de uma canção dessa. Porque quando Deus começa a ferir o nosso orgulho, dói. A gente ser humilhado, e Deus permite que a gente seja humilhado para Deus trabalhar no nosso orgulho, na nossa vaidade, porque o orgulho nunca está só, ele vem com um pacote. Ele vem com um pacote chamado vaidade, arrogância, soberba. Lúcifer caiu pelo orgulho, pela soberba, pela vaidade, pela arrogância. Todo soberbo ele é vaidoso. Todo soberbo é arrogante.
Todo soberbo é prepotente. E como que Deus vai trabalhar se tem todo esse pacote dentro de mim? Como Deus vai trabalhar se tem um pacote de soberba dentro de mim? Arrogância, vaidade, de ficar, sabe, de manter... Deus olha a gente com aquela pose e Deus está lá dizendo, admite, filho. Enquanto você ficar com essa pose, enquanto você ficar com essa soberba, se apegado ao seu status, apegado à sua posição, você vai só se machucar. E a gente fica se ferindo. E a gente fica sabe? E a gente fica com toda essa vaidade, essa postura de que não erro nunca, de que eu sou bom, de que eu faço o eu fez Lúcifer perder a excelência da eternidade, a excelência do céu. A soberba fez Lúcifer perder a excelência do céu. Nós somos apenas instrumento de Deus. Nós somos apenas instrumento nas mãos de Deus. E muitas das vezes Deus vai permitir que apareça um Jordão na nossa vida. E a gente vai olhar o Jordão e vai desmerecer. Porque o nosso orgulho faz a gente desmerecer o Jordão. Naamã recebeu uma mensagem e está voltando embora. Aí, Deus não usa só uma escrava, Deus vai usar agora um serviçal. Alguém que trabalhava para Naamã, alguém que nem o nome dele aparece na Bíblia. Alguém que chega nele e diz assim, meu senhor, o senhor já fez a viagem até aqui, vai voltar. São 7 mergulhos. Faz o que o homem de Deus pediu. Faz o que o profeta pediu. O senhor vai voltar. Todo leproso, todo ferido, fazia viagem de volta. Naamã, o orgulho dele começou a ser curado quando ele ouve aquele serviçal. Naamã não começou a ser curado no Jordão. A cura de Naamã começou quando ele ouviu. Porque o orgulho impede a gente de ouvir quem Deus está usando à nossa volta. Às vezes a gente está falando, fala Deus. Deus está falando, mas nosso orgulho não deixa. Às vezes a gente fica assim, fala Deus. Fala Deus. Deus está falando, mas a gente é tão orgulhoso, é tão soberbo, é tão mesquinho, é tão medíocre, que Deus está falando. Deus está usando pessoas, Deus está usando seu filho, Deus está usando o seu esposo, Deus está usando tantas pessoas à sua volta, mas você é muito bom para ouvir. Naamã não começou a ser curado no Jordão, quando ele desce 7 vezes. Naamã começou a ser curado quando ele ouviu o serviçal que diz para ele, meu senhor, para de insistir, não vamos fazer a viagem de volta, não vamos voltar do mesmo jeito que chegou, é só 7 mergulhos. Olha a cura de Naamã. Primeiro, quando ele ouve o serviçal. Naamã ouve aquele simples serviçal. Quantas coisas simples Deus tem usado à nossa volta para nos direcionar. E o nosso orgulho, a nossa posição, o nosso status impede. E às vezes a gente fica fazendo a viagem de volta. Tem gente que está fazendo a viagem de volta por causa do orgulho. E deixa eu te falar uma verdade aqui. Eu vou te dar uma chave aqui. O último passo é o que mais te custa. Tem gente que está na ponta, está prestes a receber um milagre e faz o caminho de volta por causa da soberba. Porque o último passo é o que mais dói, é o que mais custa. O último passo de Naamã era o 7 mergulhos. E aquilo que mais custou, deixa eu te dizer, quanto você percebe que está mais perto do milagre, quanto mais difícil fica. Quanto mais difícil se torna, mais perto do milagre você está. Quanto mais o seu orgulho é ferido, mais perto do milagre você está. Quanto mais Deus está trabalhando em você, mais perto do seu milagre você está. Porque Naamã estava fazendo o caminho de volta. Naamã bateu na porta do milagre e estava voltando. Cuidado para não voltar e perder tudo que você construiu com Deus até agora por causa da soberba. Cuidado, eu vou dizer de novo, cuidado para não fazer o caminho de volta. Tem gente que construiu muita coisa com Deus e jogou
tudo para baixo por causa do orgulho. Tem gente que já chegou num topo com Deus, mas jogou tudo para baixo por conta do orgulho. Naamã já tinha feito a viagem, uma viagem longa, extensa. A Bíblia, segundo os historiadores, cerca de 3, quase 4 dias de estrada. Imagina dentro de uma carruagem, balançando o tempo todo, aquelas chagas, aquela lepra, aquela ferida, coisa fétida. Tinha que ser tratado o tempo todo, aquilo balançando dentro daquela carruagem. Caminhou até aqui, vai voltar para quê? E o orgulho faz a gente fazer o caminho de volta. Tem gente que fica nesse vai e volta por causa do orgulho. Abre a empresa, faliu, começa de novo, faliu, começa de novo, faliu. Às vezes Deus não quer que você comece do mesmo jeito, Deus quer que você comece de maneira diferente, mas você está insistindo do mesmo jeito. Você está insistindo do mesmo jeito. Você só mascarou a roupagem, mas a essência continua a mesma, está insistindo no mesmo, está insistindo naquilo que nasceu para dar errado. Está insistindo naquilo que está errado. A roupagem, mascarou a roupagem. Porque Naamã só mascara a roupagem, coloca uma farda em cima da lepra. Mas a essência é a mesma. Está insistindo no mesmo erro. Está insistindo naquilo que está errado. Para de insistir. Muda. Deus não quer que você muda a roupagem. Deus quer que você muda a essência. Deus quer que você mude. Não é você mudar o que você está fazendo, é você mudar o que você... É você mudar para o que você está fazendo mude. Gente, que live poderosa. Eu vou deixar ela salva aqui. Porque eu sei que isso vai estar edificando a vida de algumas pessoas. Tem gente que nem parou de almoçar para ouvir essa palavra. Deus está falando com você. Vai ficar insistindo naquilo que está errado. Deixa eu te dizer uma verdade aqui. Deus não dá crescimento para alicerces que estão fundamentados em coisas erradas. Deus não dá crescimento para coisas sem fundamentos. Uau! O problema, sabe o que a gente tem que mudar nesses dias? Os fundamentos. E para trabalhar no ego, na vaidade, na soberba, nós vamos ter que trabalhar em alguns fundamentos da nossa vida. Alguns fundamentos da nossa existência. Deus está trabalhando nesses dias, não é na capa. Porque para tampar a lepra, joga uma capa por cima. Deus está trabalhando nesses dias, nos fundamentos da nossa vida. E trabalhar nos fundamentos dói. Você percebe que quando Deus está trabalhando nos fundamentos da sua vida, é quando está doendo. É quando está doendo, é quando está te custando. É Deus trabalhando aonde? Deus não é... É Deus trabalhando nos fundamentos. Deus não é Deus de dar crescimento em coisas sem fundamento. Eu vou repetir. Deus não dá crescimento em coisas sem fundamento. Deus não dá crescimento naquilo que vai desmoronar. Receba essa palavra em nome de Jesus. Quais são os fundamentos, os princípios dele? Deus não trabalha no ego, Deus não trabalha na vaidade. Se tem vaidade, Deus não trabalha. Se tem soberba, Deus não trabalha. É os fundamentos. Ansiedade, Deus não trabalha. Se tem ansiedade, Deus não trabalha. E Deus, quando começa a trabalhar na nossa ansiedade, uau, quando Deus começa a trabalhar na nossa ansiedade, Deus começa a tirar a gente do controle de coisas que a gente quer ter o controle. E a gente fica brigando com Deus para ter o controle. E hoje nós temos uma live poderosa sobre ansiedade às 21 horas aqui. Porque a gente quer ter o controle de coisas que Deus falou. Você não pode ter o controle. Esses são os fundamentos. Deus não trabalha em quem quebra princípios. Os fundamentos de Deus são os princípios de Deus. Essa live vai ficar salva aqui, Carol. Deus te abençoe. Deus te abençoe sempre. O que eu preciso fazer hoje, pastor Júlio? Se permita. Qual é o seu Jordão? Talvez o seu Jordão hoje é admitir, fracassei. Talvez o seu Jordão hoje é chamar a esposa, chamar os filhos e dizer, filho, a mãe precisa de ajuda, me ajude. Talvez o seu Jordão hoje seja admitir que Deus
está usando algumas pessoas à sua volta. Até mais do que você. Talvez o seu Jordão hoje vai ter que reconhecer que o fulano prega mais do que você, canta mais do que você, é melhor do que você. E daí? O ministério dele é mais abrangente que o seu. E daí? Esse é o seu Jordão, mergulha nele. Talvez o seu Jordão hoje vai ter que se reconhecer que Deus está usando pessoas. Talvez o seu Jordão hoje vai ter que reconhecer o fulano de tal está debaixo da bênção. Talvez o seu Jordão hoje vai ter que se dobrar o joelho e orar por ele. Dizer, Deus, abençoa. Todas as vezes que eu oro por alguém que, sabe, alguém que a gente tem uma treta, que a gente tem um perrengue com aquela pessoa, às vezes o nosso Jordão vai ter que se orar para que Deus abençoe ela. Aquela sua tia, aquela sua vizinha. Talvez o seu Jordão vai ter que ser liberar uma bênção sobre ela, abençoar a vida dela. Porque quando eu reconheço e quando eu libero bênção na vida das pessoas, eu mato o meu orgulho. Quando eu reconheço que Deus está usando pessoas, eu estou ferindo o meu orgulho, a minha soberba. Quando eu reconheço que estou errado, eu estou ferindo o meu orgulho, a minha soberba. Quando eu admito que eu preciso de ajuda, porque o orgulhoso nunca precisa de ajuda. Nunca. Naamã é bom demais. Naamã não precisa de ajuda. Naamã, você foi curado, mas precisou ter na sua vida uma escrava. Precisou ter na sua vida uma viagem. Precisou ter na sua vida um profeta. Precisou ter na sua vida um anônimo, um serviçal anônimo que teve que chegar em você e dizer assim, ó, meu senhor, vai voltar. É 7 mergulhos. O que custa? São pessoas que vão fazer parte da sua vida, soberbo, arrogante. Isso mexe comigo, gente. Vocês não sabem, eu estou pregando para mim. Essa live é para mim. Porque na vida de todo soberbo tem uma escrava que ele não dá crédito, mas ele precisa ouvir ela. Na vida de todo soberbo tem uma carruagem que ele vai ter que entrar nela e fazer uma viagem. Soberbo tem que viajar. Tem que viajar. E é na viagem que Deus trabalha nele. Porque a viagem faz parte do processo. Soberbo tem que viajar para receber o milagre. Ou você acha que o profeta vai vir até você? Não, você vai ter que... Olha aqui, você vai ter que se mover em direção ao seu milagre. Soberbo vai ter que buscar o profeta e vai ter que encontrar a porta do profeta fechada, porque o profeta não vai te receber. O profeta não te recebe, não é porque ele não quer, é porque a porta fechada é Deus trabalhando no seu orgulho, na sua vaidade. Todo profeta vai ter que ter um serviçal anônimo, alguém que você não dá muito crédito. Vai ter que ouvi-lo. Imagina Naamã agora tendo que descer ao Jordão, tirando a capa na frente de todo mundo, porque tem coisa na nossa vida que precisa ser exposta para ser tratada. A gente precisa expor. Enquanto a gente ficar escondendo, mais a lepra vai piorar. Porque para entrar nas águas e mergulhar, tem que tirar a capa. Não se entra no Jordão, não se entra no Jordão para mergulhar, para ser curado, sem tirar a capa. Quem está à sua volta vai ter que ver. Uau! Quem está à sua volta vai ter que ver. Quando Naamã tira a capa... deixa eu te dizer, não foi só os 7 mergulhos que curou Naamã. Naamã começou a ser curado antes do mergulho. Antes do Jordão. Naamã começou a ser curado quando ele precisou ouvir a escrava. Porque a escrava fazia parte do processo. Naamã teve que ouvir a escrava fazia parte do processo de cura. Naamã teve que fazer uma viagem, a viagem faz parte do processo de cura. Às vezes a cura não é instantânea, a cura vem no processo. Eu vou repetir isso aqui. Às vezes a cura que Deus vai fazer na sua vida não é instantânea. Você não vai dormir e vai acordar curado. Às vezes a cura vai ter que te custar uma viagem. Uma viagem de 4 dias. Vai ter que fazer uma viagem. Às vezes a cura vai ter que ser na porta fechada que você vai ter que encontrar. Porque você vai ter que encontrar a porta fechada, você vai bater na porta, o profeta não vai te receber. Faz parte da cura o profeta não te receber.
Você vai ter que ouvir Geazi. Geazi vem com a ordem e vai dizer assim, ó, 7 mergulhos no Jordão. O Senhor escolhe. Aí você vai ter que tomar uma decisão. Você vai ter que tomar uma decisão. E essa decisão vai ter que ser ouvir um serviçal. Porque um anônimo, um Zé Ninguém, um coitadinho, não foi nenhum general alta patente da Síria. Não, é um serviçal. Às vezes a cura está do seu lado. Você está procurando cura onde? Lá na Síria? A cura está em alguém que está do seu lado. A cura de Naamã estava do lado dele. Às vezes a gente está se movendo, buscando cura em tantos lugares. Está do lado. Uma escrava que estava dentro de casa e um serviçal. Um serviçal que estava do lado dele. Aquele serviçal fazia parte da caravana. Foi com ele e voltou com ele. Foi aquele serviçal que disse assim, ó, meu senhor, são só 7 mergulhos. Vai fazer a viagem de volta? Não vamos fazer a viagem de volta. Vai lá. O profeta pediu 7 mergulhos. Os instrumentos da cura estavam todos do lado de Naamã. O profeta foi agente de cura, mas instrumento foi quem estava do lado de Naamã. A cura muitas das vezes está do nosso lado. A cura para que você, aquilo que você precisa para vencer dentro daquilo que Deus tem para a sua vida, está do seu lado, está aí pertinho de você. Por que você acha que Deus nos levou para dentro de casa? Por que você acha que Deus nesses dias nos colocou dentro do nosso lar? É a cura, é tempo de cura. Eu encerro agora dizendo para você que essa live vai ficar salva aqui no meu Instagram. Eu vou deixar ela salva no meu IGTV. Compartilhe com mais pessoas. Fale para alguém, você precisa assistir essa live. E eu tenho certeza que vai edificar muitas pessoas. Para vencer o orgulho, nós vamos entender que cura com orgulho é processo. Cura do orgulho vem através de ouvir quem a gente menos espera. E cura do orgulho vai ter que vir através de coisas que nós vamos ter que se submeter. É o Jordão? Se submeta. Se submeta ao tratamento. Ou vai ficar com a sua resistência armada até quando? Ou a gente vai ficar com as nossas espadas armadas até quando? A gente vai ter que se submeter. A gente vai ter que se submeter. A gente vai ficar com as nossas... e às vezes a gente está muito armado. Mas a cura não vem quem está armado. O Pedro, o orgulhoso, está querendo defender Jesus. Está armado, Pedro. Está ferindo. Você está curando. Você tá defendendo Jesus ferindo. Porque o seu orgulho está te fazendo atacar quem você precisa curar. Eu vou repetir. O orgulho faz a gente atacar quem a gente precisa curar. Você está atacando Malco. Você está cortando a orelha de Malco. Não. Não. Imagina. Olha Jesus lidando com o orgulho de Pedro. Jesus pega a orelha de Malco, coloca no lugar. Eu imagino Jesus colocando a mão. Pronto. É isso. O orgulho faz você atacar aquilo que você precisa ser instrumento de cura. Você precisa curar. Mas eu estou ferido. Sim, mas curando que você se cura. Não é atacando que você se cura. No reino de Deus, não é atacando, não é ferindo que você vai se curar. Pessoas feridas ferem. No reino de Deus, não é atacando que você se cura. No reino de Deus, é curando que você se cura. Jesus cura, porque ele sai do Getsemane curado. O Jesus que está indo para a cruz não é o Jesus ferido, é o Jesus curado. Glória a Deus por essa palavra. Gente, que live poderosa. Eu queria ter umas 2.000 pessoas assistindo essa live. Não perca hoje às 21 horas. Eu tenho uma live com o Dr. Rodrigo Assunção aqui hoje. Nós vamos falar sobre ansiedade, sobre os transtornos da ansiedade. Você não pode perder. Que Deus te abençoe o seu dia. Reflita nessa palavra. Reflita sobre essa mensagem. Que Deus abençoe seu dia.
Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua caminhada. Em nome de Jesus. Beijo no coração de vocês. E não perca, hoje às 21 horas, uma live poderosa. Curando o que se cura. Sim. Como assim, pastor? É a lógica do reino, gente. Não se entende. Mas como assim, pastor? Não entendi. Eu estou ferido. Mas você pode curar. Deus vai permitir que você seja ferido para que você seja instrumento de cura. É o reino. Essa live vai ficar salva aqui no meu IGTV. Que Deus abençoe vocês. Uma ótima terça-feira. Forte abraço e até mais.